Eu sou Andréa Eulálio, eu sou psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, e no momento em que nós somos atingidos por essa catástrofe, são os meios digitais que têm nos possibilitado aproximar das pessoas. E é deles que eu estou me valendo agora, apesar de eu não ter intimidade nenhuma com esses meios digitais, mas para me aproximar de vocês. Eu suponho que quando vocês se interessaram pelo curso Loucuras Femininas, vocês foram movidos por um desejo de saber um pouco mais sobre essa loucura, e da nossa parte, pelo desejo de transmitir algo que nos foi possível a partir dos ensinamentos de Freud e de Lacan, da psicanálise, avançar, a partir da nossa pesquisa, das nossas investigações sobre a loucura, sobre o feminino, sobre a loucura feminina. Eu acho que quando a gente fala de feminino, é um assunto que dá margem a muita conversa, é um assunto inesgotável mesmo, ilimitado, e eu acho até que também é importante a gente dizer que quando a gente fala do feminino, a gente não está se referindo só às mulheres, mas também aos homens em posição feminina. Bom, eu fiz o meu mestrado na UFMG, sob a orientação da professora Márcia Rosa, e foi sobre a devastação. Bom, esse meu mestrado deu origem a um livro cujo título é Amores Loucos, a devastação materna e suas repercussões nas parcerias amorosas, e o que me motivou a pesquisar sobre a devastação foi muito a minha clínica. Eu constatava que, assim, alguns atendimentos de mulheres, muitas delas tinham uma parceria amorosa muito devastadora, cuja raiz estava lá na relação delas com a mãe. Uma relação intensa, de amor e de ódio, e que isso duplicava depois na parceria amorosa. E em contrapartida, eu também verificava que em algumas mulheres que tinham tido relações muito devastadas com a mãe, a parceria amorosa era um tratamento, era uma saída para essas mulheres. Então, o amor aparecendo aí nessas duas vertentes. O amor enquanto devastação e o amor enquanto saída, enquanto um tratamento para devastação. Então, foi isso, em grande parte, que me motivou, e até hoje eu prossigo com a minha pesquisa. E acho que é importante também, quando a gente fala da devastação, a gente está jogando uma luz sobre a devastação, a gente apontar também quais seriam as saídas, quais saídas sintomáticas um sujeito pode encontrar, seja na análise, seja fora da análise, por exemplo, na escritura, para um tratamento em relação à devastação. Bom, a gente vai ter dois encontros, O primeiro encontro, eu vou falar sobre Aimée. Eu dei o nome de Aimée, o amor louco de uma mãe. E eu dei esse nome porque não só a mãe de Aimée era louca, mas também era louca por ela. Ela tinha uma preferência explícita pela Aimée, em detrimento aos outros irmãos. E outra coisa curiosa também é que um pouco antes da Aimée nascer, a irmã dela morre queimada aos 5 anos de idade, uma tragédia. E essa irmã, até então, era a preferida da mãe. Então, quer dizer, Aimée fica nesse lugar, tanto da predileta, da preferida da mãe, mas também no lugar da filha morta. E como que isso depois vai aparecer ao longo da vida dela, principalmente depois que ela se torna mãe, Ela tem um filho e a gente vai poder conversar muito sobre isso, mesmo porque Aimée foi um nome dado por Lacan, que quer dizer amada, mas na realidade ela se chama Marguerite Anzier,
O Lacan, quando escreveu sobre Aimé, era o Lacan ainda psiquiatra, né? E deu esses encontros com Aimé. Ele atendeu durante um ano e meio, deu origem à tese dele de doutorado, que ele intitulou Da Psicose Paranoica em Suas Relações com a Personalidade, foi publicado em 1932. E aí, nesse livro, Lacan vai nos apresentar uma série de entrevistas que ele fez com Aimé e com as pessoas próximas a ela, né? Amigos, familiares, os policiais da prisão. Aimé foi detida por um tempo por uma tentativa de assassinato de uma atriz muito famosa, né? E o que eu acho interessante nesse caso? Além de ser um caso paradigmático, é a partir desse caso que o Lacan formulou a tese dele em relação à paranoia, que a natureza da cura explica a natureza da doença, e também pelos desdobramentos que esse caso teve. Então, foram vários psicanalistas que escreveram sobre Aimé, e até hoje escrevem, e como que eles foram avançando também, segundo os avanços que Lacan também fez na sua teoria. Então, é importante essas outras leituras aí que a gente tem do caso. E outra coisa que sempre me interessou muito foi também pelas articulações que o caso Aimé tem com a maternidade, com a devastação, com a feminização e com o infanticídio. Então, nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso, e eu vou trazer não só o que Lacan, um pouco do que Lacan formulou sobre isso, mas também a leitura que outros psicanalistas fizeram do caso Aimé. Outro dado interessante é que o filho de Aimé, quando na idade adulta, ele vai, sem saber, vai se analisar com Lacan, sem saber que era o Lacan que tinha atendido a mãe dele quando ela estava asilada. Bom, então essa é a nossa primeira aula. O nosso segundo encontro vai ser sobre outra Marguerite, nesse caso a Marguerite Duras, que me foi apresentada por Márcia Rosa, num dos seus seminários por conta e risco. E é muito interessante que depois que eu escutei sobre Marguerite Duras, eu também me lembrei de que eu me interessava por ela desde que eu era muito jovem, e já tinha até alguns livros dela, mas isso ficou esquecido ao longo da minha vida, e no momento que eu comecei a frequentar os seminários da Márcia e a escutar, aquilo começou a voltar, e não foi à toa que eu também utilizo muito a escrita de Duras no meu livro. E por quê? Porque Duras, com toda a genialidade dela, teve uma relação muito devastada com a mãe, né? Era uma mãe louca, né? Tão louca que ela achou que era possível, na Indochina, onde que ela foi morar com os filhos, depois que ela ficou viúva, conter a fúria do Oceano Pacífico, construir barragens de modo a proteger as plantações dela de arroz, que ela achava que a partir daquelas plantações ela estaria livrando os filhos dela da fome, da miséria, da guerra. Então ela construía barragens, vinha o mar e destruía as barragens, e ela construía de novo, incansavelmente. E Duras conta isso detalhadamente num livro, que é o que eu faço referência no meu livro. O livro de Duras chama Uma Barragem contra o Pacífico, e ela vai dizendo também a forma como ela foi construindo uma barragem contra o amor materno, né? Contra esse amor e esse ódio que ela tinha pela mãe. Outra coisa que eu acho também muito interessante, muito genial na obra da Duras é a relação dela com o feminino, né? Quando ela vai dizer que o feminino é um terreno ignorado, que não tem como falar sobre o feminino.
e que na impossibilidade de falar sobre o feminino se escreve, né? Então eu acho isso muito precioso. E quando eu digo, né, o nome que eu dei para essa aula é Marguerite Duras e a travessia que ela faz, né, pela devastação, que ela vai dizer isso em outros livros dela, que a escrita foi a que a salvou dessa devastação materna, né? Ela diz de uma forma muito bonita que a escrita era a única coisa que era mais forte do que a própria mãe, do que a força da mãe. E outra coisa também que eu acho interessante e que eu tenho pensado e lembrado muito disso é que Duras também escrevia muito sobre o feminino e a casa enquanto lar, né? Enquanto morada, e como essas duas coisas, o feminino e a casa, eles têm afinidade. Então a casa enquanto lugar que acalma, que apazigua, e a casa enquanto lugar que atualiza os nossos fantasmas e que traz à tona uma solidão irremediável, digamos, né? Então, outro dia, eu assistindo uma conferência do Sérgio Laia e do Gil Cianini, que eles estavam falando sobre um familiar, que vai ser um tema da nossa jornada, se ela puder acontecer, a gente ainda não sabe, mas o Gil Cianini, ele recupera uma citação da Duras, que ela diz isso: é numa casa que a gente se sente só, não do lado de fora, mas dentro. E eu achei isso de uma atualidade e de uma sensação que nos traz, quase corporal mesmo, disso tudo que a gente está vivendo aí nessa pandemia, né? Estando dentro de casa. Eu termino aqui com essa situação, fazendo votos que vocês fiquem bem, né? Que a gente possa se encontrar em breve para a gente conversar sobre tudo isso, que é um assunto, como eu disse, inesgotável, né? Mas que a gente vai poder trazer algumas notícias aí para vocês, né? E é isso. Vocês continuem bem e que os nossos encontros possam ser bem no estilo da psicanálise, né? Da relação que a psicanálise mantém, a de um corpo que fala com outro corpo que fala. Então é isso. Até breve.